Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo ao top 1 das ações do mês, neste caso é para o mês de Fevereiro. Antes de mais, quero agradecer à XTB por apoiar este vídeo. Elas têm 0% de comissões de ações como ETFs reais, um valor mínimo de transação de apenas 10€ e estas condições são válidas para volumes mensais até 100.000€, porque se ultrapassar este montante é cobrado uma comissão de 0,2% no mínimo de 10€. Eu também gosto de salientar que eles têm uma taxa de conversão de 0,50%, por isso eu aqui evito converter a moeda na própria plataforma. Ou seja, eu tenho uma conta em euros e uma conta em dólares. Dependendo da bolsa, então eu adquiro na respectiva conta, tal como eu te vou-te mostrar. Agora, quem tem interesse e esta corretora faça sentido para o seu perfil de investidor e objetivos, por isso tens que fazer o teu próprio estudo, então estou a criar conta, tu podes clicar aqui onde diz adicionar código e se colocares o workaholic, podes ganhar pelo menos um mês gratuito do Patreon. Não receberes no teu e-mail, tu podes mandar uma mensagem e eu depois envio-te o link diretamente para teres acesso a um mês do Patreon. Agora, relativamente aqui à plataforma, neste momento a conta em euros já vai com um lucro de cerca de 6.000€, ou seja, vou tentar aumentar aqui só para dar-te uma noção. Nós temos a Nvidia com lucro percentual não realizado de quase 1200%, que é bastante, mas que dá um lucro não realizado de 1452 em termos de valores absolutos. Mas a Micron, que tem um lucro percentual não realizado de cerca de 720%, é praticamente, não chega a ser o dobro, mas o lucro é muito mais elevado comparativamente à Nvidia. Por isso aqui também é muito importante o fator de gestão de risco, porque dependendo do montante que tu investes, depois vai-se refletir nos ganhos ou perdas. Ou seja, se tu investires numa ação com elevado risco-retorno e realmente ela tiver um grande prejuízo, mas o valor que tu investiste foi pequeno, então o impacto em termos de valores absolutos será pequeno, entendes? E o vice-versa também acontece. Agora, para o top deste mês, estive a ver várias ações. Tivemos aqui, por exemplo, a Netflix, que teve uma grande queda. Aliás, a Netflix, desde os seus máximos absolutos, estamos aqui a falar de uma queda percentual de quase 30%. Que é bastante, mas eu pelo menos estou a aguardar que toque aqui no SMMA. Eu não sei exatamente quanto é que falta, ou seja, já tive esta queda de cerca de 30%, mas até tocar no SMMA ainda é uma queda adicional de cerca de 18%. Eu não estou a dizer que vai acontecer, mas eu gostaria de aguardar para que acontecesse, para tentar adquirir um melhor preço. Podes ver que o preço relativamente às ações da Netflix não é estável, ou seja, houve aqui alturas que quebrou claramente o SMMA, e se voltarmos a ver mais atrás, também houve outras alturas, por isso não posso dizer que é uma ação estável. Ainda por cima estamos a olhar com um time frame diário, porque se olharmos com um time frame de 2 em 2 horas, então esta instabilidade ainda fica um pouco mais saliente, depende também das alturas que vamos ver. Agora, outra que também teve uma grande queda é a Adobe. Esta não tem sido reforçada, já tem uma grande exposição à mesma, mas podemos ver que ainda não mostrou sinais de recuperação. Se formos ver desde os máximos absolutos, estamos a falar aqui de uma queda percentual de cerca de 55%, ou seja, até bastante significativo. Outra que também teve uma grande queda foi a PayPal, só que a PayPal eu estou a chamar a atenção mesmo porque temos aqui esta notícia que planeia abrir um banco nos Estados Unidos. Esta notícia é de 16 de dezembro, só que ainda não há aqui novidades relativamente a isto. E podemos ver que também não refletiu muito positivamente no preço ainda. Ou seja, a mesma teve toda esta queda desde os máximos absolutos de, deixa-me cá ver, até o preço atual, mais de 80%. Ou seja, estamos a falar de uma queda bastante significativa. Portanto, face ao preço atual, uma queda de cerca de 82%. E se algum dia voltar a tocar aos seus máximos absolutos, então é uma possível valorização de aproximadamente 400%. Eu não estou a dizer que vai acontecer, estou a dizer que se isso acontecer, então existe esta possível valorização e o facto de ser notícias relativamente à PayPal, pronto, é claro que isto não é de todo suficiente, independentemente dos passos que eles sigam, mas se sair mais notícias que possam impactar positivamente o preço das ações, então acho que vale a pena ficarmos atentos. É por isso que eu queria partilhar contigo aqui esta ação. Agora, mais novidades de outras ações. Temos esta, relativamente à Nike, em que o Tim Cook duplica a posição na Nike e as ações dispararam. Por isso, houve aqui este reforço em que não se refletiu muito positivamente no preço. Ou seja, pode ter havido aqui um pequeno pump, mas rapidamente voltou a tocar nesta zona, que supostamente seria a zona de suporte, mas agora passa a ser mais resistência. Eu neste momento estou a ver mais como uma consolidação do que outra coisa, mas de qualquer modo, não é de certeza na Nike que eu tenciono investir neste momento. Apesar de, para alguns, em termos de value stock, pode talvez valer a pena, mas para mim não. Agora, uma que tem-se portado bem e que eu tenho até uma boa exposição é a Novo Nordisk. A Novo Nordisk, tal como vimos, e eu até penso ter reforçado aqui neste nível de suporte, ou pelo menos ter mencionado, ela ganhou suporte e já vai com uma valorização desde o nível de suporte que eu tinha traçado de aproximadamente 31%. Ou seja, este salto que a Novo Nordisk deu depois de toda esta queda está a ser interessante e pode não parar por aqui, pode até continuar e por isso acho que vale a pena ficarmos atentos à mesma. Por isso, estas são algumas das principais ações que eu queria partilhar contigo só para colocares na watchlist. Mas não é o meu top 1. O meu top 1
para o mês de fevereiro, está bem? E atenção que isto não é aconselhamento financeiro, nem recomendação de investimento. Estou apenas a partilhar o meu estudo contigo porque pode-te auxiliar, está bem? É uma que o relato dos ganhos vai ser obviamente em fevereiro e vai ser no dia 26, que é aqui a primeira, a Intuit. Então, esta aqui, tal como podes ver, e eu estou a ver isto com o time frame diário, tem mostrado aqui uma boa estabilidade. Ou seja, neste momento está a tocar no SMA, mas repara, outras vezes que tocou no SMA, e eu posso até desenhar onde foram, aqui e aqui atrás também, aliás, aqui também, portanto, várias vezes onde tocou no SMA, próximo disso, ganhou suporte. Se formos um bocadinho mais para trás, conseguimos ver que tem estado maioritariamente acima do SMA, por isso tem-se portado até bastante bem. Houve aqui algumas alturas que desceu temporariamente e por pouco tempo abaixo do SMA, mas maioritariamente tem-se portado bem. Pronto, e ela tem tido este contínuo crescimento, o que eu gosto de ver, em termos de Simple Moving Average, com inputs de curto prazo, cruzou recentemente, ou seja, a mostrar esta queda, ainda não mostra quaisquer sinais de inversão e mesmo para médio prazo mostra aqui um cruzamento para o lado negativo, ou seja, que pode continuar a cair. Por isso sim, tocou aqui no SMA, mas ainda pode descer abaixo. Pelo menos o FM System também mostra essa confirmação que pode continuar a cair. Ou seja, não é por ter tido esta queda que irá começar a subir a partir daqui. Só para teres uma noção, desde os máximos absolutos até o preço atual, é uma queda de aproximadamente 33%. Se olharmos face ao preço atual, até voltar a tocar aos máximos absolutos, uma valorização de quase 50%. De 47%, qualquer coisa por aí. Portanto, parece-me ser interessante. Agora, isto a nível de análise técnica, agora há que ver outras fontes. Eu vou começar pelo Seeking Alpha. O Seeking Alpha mostra que neste último ano teve uma queda de 9,93%, tem um dividend yield de 0,85%, mas o objetivo não é os dividendos. Aliás, eu vejo esta empresa como uma growth stock, está bem? Agora, em termos de avaliação, aqui mostra com base no Price to Earnings Ratio que está mais ou menos de encontro à média do setor, que é algo aceitável. Em termos de Enterprise Value to Sales, Enterprise Value to EBITDA e também Enterprise Value to EBIT está tudo acima da média do setor, especialmente Enterprise Value to Sales está muito acima, Price to Sales também muito acima e Price to Book também muito acima. Isto quando comparamos o valor de mercado com o valor contabilístico, está bem? Agora, isto é para avaliação em termos de rácios, em termos de crescimento, temos o crescimento de rendimentos que está muito acima da média do setor. Agora olho para o crescimento operacional, está muito acima também. Mais para baixo, o crescimento do Return on Equity está muito acima, pelo menos year over year. O forward também, mas a diferença não é muito significativa, portanto mais ou menos de encontro à média do setor. O que isto, sem dúvida, é algo que eu gosto de ver. Agora, o quão lucrativa é esta empresa? Se olhamos para a margem do resultado bruto, conseguimos ver claramente que está muito acima da média do setor, margem do resultado operacional também, menos em termos percentuais, margem do resultado líquido também está acima da média do setor. Mais uma vez, em termos percentuais, a diferença é muito grande. Return on Equity, Return on Capital e Return on Asset também está tudo acima da média do setor. Por isso aqui, em termos de rácios, parece-me estar interessante. Agora, no Guru Focus, pelo menos no plano gratuito, mostra uma classificação de 98 em 100, o que não é nada mau. Diz que até está abaixo do seu valor justo, uma margem de segurança de 27,89%, mas utilizando aqui o DCF, deixa-me só tirar isto, mostra uma margem de segurança de 17,39%, ok? Eles aqui utilizam várias métricas para calcular este possível valor justo, por acaso também mostram aqui algumas métricas para a saúde financeira que dão um 8 em 10, o quão lucrativo é mesmo a 10 em 10, o crescimento 10 em 10, portanto, mais uma vez, eu espero que o crescimento seja um dos pontos mais fortes desta empresa. Depois, relativamente ao valor justo, 8 em 10 e um aumento 7 em 10. Relativamente ao Piotrowski F-Score, que isto também tem no meu fecheiro, dá uma classificação de 9, ou seja, 9 em 9, por isso é uma força mesmo muito elevada. Mas já passamos ao meu fecheiro e vemos isto com mais atenção. Agora, eu quero aqui olhar para o Finbox, utilizando também o DCF, Gordon Growth nos últimos 5 anos, mostra uma possível valorização de 27,5%. Agora, com base nos múltiples, olhando para o Price Value to EBIT e Price to Earnings Ratio, mostra uma possível valorização de 25,6%, sendo estas empresas comparáveis, e vemos, por exemplo, a comparar com a Microsoft, e depois, com base no Price to Earnings Ratio, uma possível valorização de quase 28%. No Simple Wall Street, vamos olhar primeiro para a avaliação, em que dizem que está subvalorizado por 26,7%. Para a saúde financeira, diz que passam todos os critérios, portanto, olhando para os ativos correntes superiores aos passivos correntes, ativos não correntes superiores aos passivos não correntes, e olhando para o Debt to Equity, capitais próprios cada vez maiores. É assim, aqui em 2022 aumentaram bastante o endividamento, mas já parece que está cada vez mais controlado em aumentarem os capitais próprios, de uma forma até interessante em escadinha. Pronto, relativamente aos dividendos temos pouco interesse, por isso aqui não preciso de ver. Compras e vendas por parte dos insiders, maioritariamente vendas e mais vendas. E aqui podemos confirmar isso, ou seja, temos o CEO a vender, temos o CFO a vender, diretores a vender. Portanto, houveram bastantes vendas e estamos a falar recentemente, estamos a falar em janeiro. Portanto, neste ano, aliás, no mês atual que o vídeo vai sair, por isso temos aqui bastante vendas por parte de CFOs, CEO, por isso há que ter cuidado.
está bem? Aliás, se o CEO está a vender 75% da sua posição, não é? Eu acho que isto aqui é um bocadinho alarmante. Aliás, se calhar é por isso também que a mesma teve a queda que teve. Mas é claro que há uns que ficam com receio e há outros que aproveitam esse receio, que é o meu caso. Pronto, agora aqui no meu fecheiro, vamos lá pôr aqui o ticker, portanto é INTO, não é? Dá só aqui um segundo para isto importar, já importou tudo, fantástico. Então eu vou começar pelo Economic Value Added, ou seja, neste caso vou olhar para o Economic Profit porque eu quero ver o valor real para o lucro económico da empresa, mas nomeadamente entender se a empresa está a criar ou destruir valor com base no NOPAT, capital investido, e o WACC. E se olharmos aqui para baixo, ou seja, vemos aqui os retornos anormais, conseguimos ver que no ano 2022 realmente foi negativo, mas 2023 já começou a aumentar, 2024 a aumentar e agora atualmente até está com um retorno normal interessante, acima de 10%. E atenção que aqui estamos a fazer uma subtração entre o Return on Invested Capital e o WACC, por isso já está a dar o excedente. Pronto, aqui diz que está enviesado, e é normal porque em termos de valor justo mostra um resultado até pequeno, e também no DCF, ou seja, no DCF mostra que existe uma possível desvalorização, porque também o que tem em consideração para o crescimento da empresa é apenas, entre aspas, 15,6%. Ou seja, se o crescimento dos rendimentos está apenas nos 15,6% para os anos seguintes, então o fecheiro não está a considerar o que a empresa e os analistas consideram que possa ser o crescimento real. É por isso que aqui onde está amarelo convém alterar para esse possível crescimento que se pode ver no guidance, está bem? Portanto, mesmo nas conferências, tanto na parte que se consegue ler o transcript ou ouvir simplesmente as vozes, nós conseguimos colocar aqui quais as projeções que os diretores, os gestores, consideram que será o crescimento da empresa. Mas pronto, eu aqui coloquei só a média dos anos anteriores. Em termos de qualidade de informação, aqui diz que existe equilíbrio financeiro com margem de segurança, que é o que eu queria ver. Pronto, existe aqui outros pontos relativamente aos dados da empresa, mas esta para mim é a parte mais importante e é aquela que salienta. Um debt to equity de cerca de 33%, o que é aceitável, especialmente dentro desta indústria. Quer dizer, dentro desta indústria até costumamos ver um debt to equity mais pequeno, mas pronto, neste caso eu até não considero que seja elevado. Aliás, pronto, tinha que comparar com a medida do setor e eu consigo ver isso facilmente se não for preguiçoso. Ou seja, basta vir a dividendos, por exemplo, dividend safety, e no dividend safety temos aqui um debt to equity. O total debt to equity está nos 35% e a medida do setor é mais baixa de 27,77%. Por isso sim, está acima da medida do setor, mas também pronto, não está assim tão acima. Eu não acho que seja preocupante. Pronto, agora estamos aqui no fecheiro. Portanto, o Altman Score, que vê a probabilidade de falência de uma empresa até 2 anos, está a um 7, portanto, aqui 3 já seria bom, está muito acima. E aqui a classificação, quando olhamos para a força financeira, que é aquilo que tínhamos visto anteriormente do Pyrowski F-Score, quando vimos no GrowFox, lá deram 9 em 9 e aqui é dado um 8 em 9. Ou seja, aqui é dados de 2025, eu penso que no GrowFox, quando olhamos para lá, era dados de 2026. Exato, 2026, porque se for 2025 já também dão um 8 em 9, porque falha aqui o Higher Current Ratio, está bem? Aqui falhou, 2026 pelos vistos, com base nos novos dados, já não falhou. Pronto, que é um aspecto positivo. Agora, deixa-me lá ver, a parte macro não precisamos de ver, os multiples, pronto, também estão a dar aqui um resultado mais para o negativo, tal como podes ver, pronto, mas queria ser totalmente transparente. Aqui no meu site, agora existe esta vertente em que é possível ver análises, e atenção que isto são análises mesmo muito, muito completas, e aqui é preciso ter uma certa quantidade de LCRs só para ver, ou seja, não é preciso gastar, é só ter para ver. E aqui eu utilizei um procedimento para, ou seja, outro método para fazer análises diferentes daquelas que estão aqui. Estas aqui são mais aprofundadas e são mesmo completas. Esta aqui é utilizando um procedimento. Eu, neste caso, só para me proteger a mim mesmo, eu vou tapar esta parte, ou seja, vou esconder onde diz o downside e vou só mostrar a parte da posição no ciclo de mercado e também a tese de investimento. Pronto, isto aqui são 20 páginas. Eu provavelmente deverei deixar aqui algures, mas com outro símbolo a dizer que não foi uma análise feita por mim, mas uma análise feita externamente. Pronto, no Stock Rover diz uma margem de segurança de 48%, que é bastante elevado, um value score de 61, growth 99, mais uma vez o crescimento é um dos pontos mais fortes desta empresa, qualidade 97 e sentimento 53. No Alpha Spread está subvalorizado por 1%, no cenário base, no melhor cenário subvalorizado por 29% e no pior cenário subvalorizado por 24%. No Stock Analysis, com base na classificação de 19 analistas, diz que é uma compra forte, sendo que a possível valorização, ou melhor, o price target está nos 46,48% com base na média de vários analistas. Mas pronto, a Wells Fargo mais recentemente fez aqui um downgrade, só para teres essa noção. Mas mesmo esse downgrade continua a ser um possível upside de 28%. E estamos a falar isto em janeiro, está bem? O dia 2
já é final de janeiro, portanto, no momento que está a ser gravado o vídeo é 27 de janeiro, está bem? Por isso, o vídeo está quase a sair e só quero dizer que temos de estar atentos, porque para mim pode fazer sentido adquirir esta empresa, para ti pode não fazer sentido, está bem? Mas independentemente se fosse no final de janeiro ou no início de janeiro, isto aqui é para longo prazo, ou seja, não é assim muito diferente se eu faço a aquisição no início ou no final de janeiro, entendes? Pronto, de qualquer modo, eu também vou ver aqui no MarketBeat, ou seja, vou procurar por Into, aqui está, e agora vou ver aqui a estimativa dos analistas, que diz que é uma compra moderada com base na classificação de 30 analistas e um possível upside de cerca de 45%, sendo que com base no MarketWatch mostra mais recomendações de compra do que propriamente de outra qualquer. Aliás, até houve um aumento relativamente há 3 meses atrás. Por isso eu vejo uma boa perspectiva para esta empresa, apesar de agora poder continuar a cair em termos de análise técnica, é isso que mostra, e com base no receio que deve haver no mercado no geral, especialmente com a venda dos diretores e o CEO e CFO a vender, então é normal que haja esse receio. Por isso eu acho que é normal caso ainda haja mais vendas do que estas que estão a haver. Mas pronto, para mim faz sentido e eu vou adquirir para longo prazo. Então, eu vou aqui procurar no canto superior esquerdo por Into, que é Intuit, e passar para aqui. Pronto, agora, neste caso, eu adquiro nesta série cerca de 300 euros mensalmente, 300 dólares, mas aqui temos na conta em euros, por isso tenho que passar para a conta em dólares, que também deve estar com lucro. Então, a conta em dólares está com, deixa-me lá ver quanto lucro não realizado, só que a XTB carregar, depois faz aquele barulho, não é? Que nós já conhecemos. Muito bem, canto inferior direito, só isto carregar, já com 1500 dólares de lucro, que não é nada mau, sendo que a melhor posição neste momento é a Alphabet em termos de valores absolutos, porque percentualmente a melhor posição é a Micron, com 484% de ganho percentual. A AMD também não está mal. Portanto, os semicondutores já sabemos que tiveram aqui uma grande subida. Também temos aqui, pronto, a TSMC, a First Solar também teve uma boa subida, e a pior posição neste momento é a Adobe. Portanto, a Adobe continua a desiludir, eu não tenciono ter uma maior exposição à mesma, e agora quero-me focar na aquisição para este mês. Por isso vou só aumentar aqui no instante, colocar uma nova ordem e agora aproximar dos 300 dólares. Por isso vou aumentar. Eu quero só ações inteiras, por isso terá que ser, neste caso, penso que uma. Mas só que uma é 544 dólares. Bem, terá que ser. Eu só adquiro ações inteiras. É claro que se fosse uma ação a 800, 1200 dólares ou mais, então aí já faria sentido adquirir uma fração da ação ou até adquirir outra. Portanto, neste mês adquiria, por exemplo, metade e no outro mês adquiria outra metade, caso mantivesse mais ou menos nos mesmos níveis que foram adquiridos no mês anterior. Mas pronto, neste caso eu vou recorrer a mais algum capital e em vez de investir 300 dólares, vai ser cerca de 545 dólares. Pronto, então confirmar e está feito. Ok, agora deve aparecer aqui, isto foi o valor de mercado, portanto a aquisição é quase instantânea, porque o mercado está aberto e está aqui. Começa com um prejuízo inicial de 1 dólar e 3 cêntimos, portanto um prejuízo inicial de 0,19% devido ao spread, mas é totalmente tranquilo, ainda por cima é uma posição para longo prazo. Por isso eu realmente espero que a partilha dos meus estudos tenha sido útil. Se foi, não esqueças de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.